tarde a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal e eu quero deixar para vocês essa matéria importantíssima agora, tá bom? Contra a guerra civil, o presidente de Israel propõe uma alternativa à reforma judicial de Netanyahu. Vocês já sabem, já falei para vocês algumas vezes, o Netanyahu ele tem uma proposta de reformular, né, uma reforma do sistema judiciário de Israel, porque ele quer tirar poderes do judiciário da Suprema Corte, né? E tirando o poder da Suprema Corte, ele quer dar esse poder, inclusive de nomeação dos novos juízes da Suprema Corte para casa, para os políticos. Os críticos argumentam que isso aí vai significar o quê? Que agora os juízes serão políticos, né? Eles vão responder aos ideais do partido, vão obedecer ao Netanyahu. Além disso, a Câmara, a partir de agora, com essa reforma, a Câmara, o Knesset e o primeiro-ministro, com uma maioria simples, pode derrubar um decreto da Suprema Corte. Significa que o Netanyahu vai ter todo o poder nas mãos, o poder estará no parlamento. E os juízes não terão essa força mais, não vai ser um poder mediador, né? Não vai ser um poder conciliador, vai ser um poder subalterno ao legislativo e ao executivo. E isso é grave. E isso está gerando uma comoção nacional muito forte, protestos violentos. O último foi mais de 500 mil israelenses para as ruas. Outra reforma é os colonatos israelenses, né? Os israelenses vão tomar terras palestinas. Os palestinos vão ter uma vida muito mais difícil com as reformas. Por quê? Porque, imagina, irmãos, o governo que está no Israel, ele é ultra de direita, é ultra radical, ele é religioso judaico, e com isso vai tirar se eles puderem nomear juízes que tenham a mesma cabeça que eles, então vai ser um Estado de Israel realmente religioso, vai ser um Estado completamente judaico baseado na Torá. O presidente de Israel, Herzog, disse: não, nós estamos à beira de uma guerra civil, porque o outro lado, que é liderado pelo Yair Lapid, está indo contra isso, protestando fortemente, está indo muito incisivo, não aceita isso, diz que isso vai virar uma ditadura. E o outro lado, e aí o Herzog propôs: olha, que tal, vamos fazer então uma reforma, não precisa ser desse nível, mas vamos fazer uma reforma onde os políticos também façam parte da nomeação dos juízes, mas junto com o povo, e também vai ter que nomear 7, né, que é a maioria 7, e desses 11, 4 tem que ser mulheres e um árabe juiz, para fazer uma mediação, para dar um equilíbrio. Aí a parte que apoia o Netanyahu e que é contra isso já falou: não, o povo já decidiu nas urnas quando votou em nós e colocou nós como maioria no poder, nós não vamos aceitar essa ordem. Então, olha só, o presidente Herzog anunciou nesta quarta uma alternativa à reforma judiciária proposta pela coalizão ultradireitista do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, projeto de lei que desencadeou protestos e greves no país há 10 semanas. Segundo Herzog, seu papel enquanto mediador busca evitar o que vê como limiar de um conflito interno. Abre aspas. Uma guerra civil é uma linha vermelha, fecha aspas, disse. Abre aspas. Eu não vou permitir que isso aconteça a qualquer custo, fecha aspas. A tensão em Israel intensifica na medida em que a reforma de Netanyahu avança no Knesset, o parlamento israelense. Críticos ao projeto argumentam que ele ameaça a autonomia do sistema judiciário no país, inclusive aumentando a influência do governo na seleção de juízes, ao passo que amplia o poder do legislativo e do próprio premier, dele mesmo. A reforma permitiria, por exemplo, que o parlamento derrubasse decisões da Suprema Corte por meio de votações com maioria simples. Ela também impede que a justiça revise os projetos de lei do país, mesmo nos casos em que eles contrariem as leis básicas de Israel. Significa o quê? Que funcionam como balizadores num país. O que é isso? Como se fosse uma carta magna escrita. Não existe Constituição em Israel, tá? Não é que nem aqui que tem uma Constituição Federal. Lá não existe Constituição, não existe isso. Lá é a Torá, né? Lá nós temos leis básicas que regem o país e o parlamento guia, né? Quando é um povo unido, um sangue só, uma mentalidade, né? É mais fácil. Mas vamos lá. Essa não revisão significa o quê? Quando algo é legislado ou algo é julgado, decidido pelo executivo e o legislativo e o executivo, o judiciário vai lá, pega aquela lei e reinterpreta, e ele pode revisar. Não é bem assim, ele vai tirar isso dos juízes. Agora, o que o Netanyahu e a casa, lógico que ele vai fazer junto com o Knesset, o que eles decidirem, mesmo que vá contra as regras, as leis básicas de Israel, o juiz não pode fazer nada, o juiz vai ter que engolir aquilo e aceitar. Ou seja, realmente
na minha concepção, é algo perigoso. Mas, mais perigoso ainda que esses protestos, segundo algumas mídias, está sendo financiado até mesmo pela ala progressista americana. Porque eles querem o Estado de Israel dividido e sem governo, para eles pôr um fantoche lá que vai aceitar acordo de paz no formato que os palestinos... Por quê, irmãos? Porque o mundo islâmico, os palestinos não cedem. Ou vai ser o que eles querem e eles vivem a vida deles dessa forma, fazendo ataques e não se submete. Então a ideia é o quê? Então vamos submeter os judeus, vamos submeter eles. E aí essa ala que dominou é uma ala contra os globalistas, é muito mais à extrema direita, e aí agora o sistema está vendo que Israel está se tornando um problema. Então, ou o Netanyahu suprime essas rebeliões, esse protesto, consegue suprimir, calar e impor mesmo esse poder na mão dele, e aí vai virar um Estado extremamente judaico, religioso, ou se ele cair, acabou Israel. Apesar das preocupações com a crise na sociedade israelense, Herzog disse acreditar ser possível valer-se do momento para definir as bases de uma constituição. Ou seja, vamos escrever uma constituição. Perigoso, né? Isso é muito perigoso para uma nação que viveu sem isso até agora. Estamos em uma encruzilhada, ele falou. Ele afirma, entre aspas, uma crise histórica ou um momento constitucional definidor. A alternativa proposta por Herzog prevê que nenhum juiz seria nomeado sem a contribuição de outro poder. A comissão da seleção judicial, portanto, seria formada por membros do governo, da coalizão, do próprio judiciário e da oposição. Nesse modelo, as nomeações para a Suprema Corte exigiriam uma maioria de 7 dos 11 membros da comissão, incluindo votos de 4 mulheres e de um membro árabe. Ou seja, é a visão bem globalista da coisa, né? Tem que pôr mulher lá, tem que pôr um árabe, porque no país tem árabes, né? O judeu não tem nem voz, não pode nem ter vida direito no mundo deles lá, mas agora eles querem trazer essa permissividade ali dentro, porque parece que não aprende, né? Não aprende com a Torá, com os ensinos antigos. Entretanto, o papel do presidente israelense é meramente cerimonial, e ele não confirmou ter o apoio dos legisladores. O ministro das comunicações do governo, Shlomo Karhi, criticou a proposta de Herzog antes mesmo de ela ser oficialmente divulgada. Ele disse, abre aspas, Senhor presidente, a reforma do povo, como o projeto está sendo chamado, foi definida há exatos 4 meses, escrevendo no Twitter, referindo-se ao pleito que elegeu Netanyahu. Ele está dizendo que não, nós já ganhamos a eleição, nós não vamos nos submeter a ninguém, nós ganhamos, o povo quer nós no poder e nós vamos fazer o que nós queremos, que é a maioria do povo. E aí, né, por outro lado, o governador do Banco de Israel, Amir Yaron, instou o governo a manter a independência do sistema judicial, alertando para as enormes implicações da reforma. Ele foi entrevistado pela CNN e ele diz temer um aumento nas taxas de inflação e um potencial de fuga de cérebros. Sim, tem empresas, startups, inclusive de tecnologia, que está fugindo do país porque vê que ali vai virar uma ditadura, né? E realmente, irmãos, Israel é modelo para o mundo, tá? Você sabe que tudo o que acontece ali depois vai para o mundo inteiro. Se a única democracia do Oriente Médio cair, aí o caminho está aberto, porque ao redor é tudo ditadura. Então, é criar mais uma ditadura, e ali, seja o lado que vencer, seja o lado religioso ou não, é impor, vai ter que ser a força para então eles estabelecerem realmente. Porque, irmãos, não tem outro caminho. O povo árabe, palestinos e judeus, eles não vão comumente do nada fazer paz e se amar um ao outro. São povos que naturalmente têm ira um contra o outro. Então não tem jeito, tá? A democracia como nós conhecemos, ela precisa sair do caminho. Olha só, o Netanyahu, que detém a maioria parlamentar junto a seus aliados religiosos e nacionalistas da coalizão, defende que o objetivo de sua reforma é promover o equilíbrio entre os poderes, ele que é acusado de corrupção. O premier está em uma visita oficial à Alemanha, mas disse que vai encurtar a viagem e retornar a Israel nesta quinta. Na última quinta, dia 9, israelenses protestaram contra a reforma do premier, no que ficou definido pelos manifestantes como o Dia da Resistência. As ações começaram pela manhã com um bloqueio da rodovia que dá acesso ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e se estenderam por horas. Houve registro de confrontos e pelo menos 15 pessoas foram detidas. Que dias, irmãos? Que dias nós estamos vivendo? Tá bom? Isso aqui, ouçam o que eu estou falando. O que vencer em Israel, a ideologia que vencer em Jerusalém e se impor sobre Jerusalém é a que vai se impor sobre o mundo inteiro. E saibam disso.
tá? Isso é regra que Deus estabeleceu. Se houver paz em Jerusalém, haverá paz no mundo. Se houver guerra em Jerusalém, então vai ter guerra no mundo. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.